A velhice chega silenciosa, como uma visita que nunca avisa a hora exata. Um dia, a gente percebe que o corpo já não acompanha o ritmo da mente e que o espelho reflete um olhar mais profundo, mais cansado, mas também mais consciente. Muitos acreditam que, com a idade, vem a paz, que os anos trariam automaticamente sabedoria e serenidade. Mas Chico Xavier, com sua sensibilidade única, nos alertava. A velhice não é o fim das dúvidas, e sim o início de um novo tipo de aprendizado espiritual. Ele dizia que, mesmo depois de décadas de fé e de experiências, o espírito humano ainda vacila, ainda sente medo, ainda questiona o porquê da dor, o sentido da vida e o que o espera após a morte. Porque, segundo Chico, a evolução não é cronológica, é moral, emocional e espiritual. A alma pode envelhecer no corpo, mas continuar jovem nas suas indecisões, nas suas lutas internas e nos seus receios. E talvez seja justamente essa juventude da alma que a faz continuar buscando, mesmo quando o corpo já se aproxima do fim. Chico via a velhice como uma fase de depuração. Um tempo em que o espírito começa a se libertar do orgulho, da vaidade e das ilusões que carregou durante toda a jornada. Mas esse processo não acontece sem dor. Ele afirmava que o idoso muitas vezes sente um vazio espiritual, não porque perdeu a fé, mas porque está sendo convidado a enxergar a fé de outro modo. Não como crença em milagres externos, mas como confiança profunda no plano de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A incerteza espiritual, segundo ele, é uma etapa natural da alma madura. Quando o espírito começa a compreender que nada neste mundo é permanente, surge um sentimento de insegurança. As coisas que antes davam sentido, o trabalho, a família, as conquistas, já não sustentam mais o mesmo entusiasmo. E é aí que muitos se perguntam: será que vivi certo? Será que cumpri o que vim fazer? Chico explicava que essas perguntas não são sinais de fraqueza espiritual, mas sim de lucidez. A dúvida, nessa fase, é a maneira como o espírito se aproxima da verdade. Muitos idosos, dizia ele, se sentem abandonados por Deus justamente quando estão sendo mais cuidados. É que o amor divino, muitas vezes, se manifesta pelo silêncio. O Criador não se mostra em palavras, mas em oportunidades de reflexão, em momentos de solidão, em lágrimas que limpam a alma. E Chico, com sua doçura, dizia que Deus não exige certezas de nós, exige apenas sinceridade. A sinceridade de quem ora mesmo sem entender, de quem agradece mesmo sem ver e de quem continua acreditando mesmo quando o coração está cansado. Há uma beleza profunda nesse tipo de fé. É a fé que não depende de provas, mas de entrega. A fé que amadurece junto com o tempo e que compreende que muitas vezes o não saber é parte do caminho. Chico costumava dizer que o espírito, ao envelhecer, se aproxima da infância divina. Um estado em que a alma aprende a confiar como uma criança, mas com a sabedoria de quem já passou por muitas dores. Essa confiança não nasce da certeza, mas da aceitação. Ele também nos lembrava que o idoso é, espiritualmente, um espelho. E a maneira como enfrenta suas incertezas, suas perdas e suas limitações é um exemplo silencioso para os mais jovens. Quando um ancião consegue manter serenidade diante da dúvida, ele se torna um farol de luz, não porque tudo entende, mas porque aprendeu a descansar no mistério. Chico dizia que essa é uma das maiores vitórias da alma, encontrar paz mesmo sem ter todas as respostas. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam. Ao chegar na velhice, acreditam que já deveriam saber tudo, sentir tudo, estar em paz. Mas a verdade é que a alma continua aprendendo até o último suspiro. A dúvida, o medo da morte, o questionamento sobre o sentido da existência, tudo isso faz parte do processo de depuração.
É como se o espírito estivesse se despindo das certezas humanas para se abrir à sabedoria divina. Chico contava que, nas horas mais difíceis de sua vida, ele também sentiu a ausência de Deus. Mesmo cercado de fé, de orações e de pessoas que o admiravam, ele confessava ter momentos de angústia profunda em que parecia não ouvir resposta alguma do alto. Mas com o tempo, ele compreendeu que esse silêncio era, na verdade, o ensinamento mais sublime, porque é no silêncio que a alma aprende a escutar de verdade. Ele dizia que, quando a voz de Deus parece calar, é o momento em que o espírito é chamado a falar com sinceridade, não com palavras bonitas, mas com a verdade do coração. Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas continuo acreditando. Essa é a oração madura. A oração de quem já não busca convencer o divino, mas se deixar transformar por ele. As incertezas da velhice, segundo Chico, são o reflexo das últimas sombras sendo dissipadas pela luz da consciência. É o tempo em que a alma começa a ver as próprias falhas com mais clareza. E isso pode gerar culpa, arrependimento ou tristeza. Mas ele dizia que o arrependimento verdadeiro é o início da libertação, que nenhuma lágrima derramada por reconhecimento do erro é em vão. Cada sentimento sincero de mudança é um passo em direção à luz. Ele acreditava que, quando o idoso passa a olhar para trás e revisita sua história com honestidade, está, na verdade, preparando o coração para o retorno ao plano espiritual. E essa revisão não deve ser feita com dureza, mas com ternura. Porque Deus não nos julga pelo que fomos, e sim pelo que desejamos nos tornar. Mesmo no fim da vida, o desejo de evoluir é o que mais importa. Para Chico, o maior erro é acreditar que é tarde demais para crescer espiritualmente. A alma não envelhece, ela amadurece. E cada incerteza, cada dúvida, cada sensação de vazio é uma oportunidade de despertar um pouco mais. Ele dizia que a velhice, em vez de ser vista como um tempo de despedida, deveria ser compreendida como um tempo de retorno. Retorno a si mesmo, retorno a Deus, retorno à verdade que sempre esteve dentro do espírito. Chico Xavier dizia que o amadurecimento espiritual é como o pôr do sol. Não é o fim da luz, mas a transformação dela. O espírito, quando chega à velhice, já não busca respostas no mundo exterior. Ele volta o olhar para dentro, e é nesse mergulho silencioso que surgem as maiores incertezas. É um tempo em que as verdades se tornam mais sutis, em que a fé deixa de ser uma crença cega e passa a ser uma confiança lúcida. E é justamente por isso que muitos se assustam. Porque a fé madura já não dá as mesmas certezas, mas oferece uma paz mais profunda, uma serenidade que nasce da entrega. Segundo Chico, as incertezas espirituais nessa fase são um convite à humildade. O idoso percebe que, por mais que tenha vivido, ainda há muito que não compreende. Essa percepção, em vez de ser motivo de desânimo, deveria ser vista como um sinal de evolução. Porque o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a própria pequenez diante do infinito. Ele dizia que o espírito que já se aproxima do retorno ao plano espiritual começa a sentir que as certezas humanas não bastam mais. As respostas que antes confortavam agora soam pequenas e o coração busca algo mais elevado, algo que só pode ser sentido e não explicado. Chico falava que muitos se entristecem por acharem que perderam a fé, quando, na verdade, estão apenas mudando a forma de senti-la. A fé da juventude é cheia de fervor, de expectativas e de promessas. A fé da maturidade é mais silenciosa, mais contemplativa. Ela não precisa de provas nem de milagres, porque já percebeu que o maior milagre é continuar acreditando apesar de tudo. E é nesse ponto que a alma se purifica, libertando-se da necessidade de entender o mistério divino para simplesmente aceitá-lo.
Em suas conversas, Chico recordava que os espíritos mais iluminados também enfrentaram períodos de sombra. Ninguém, nem mesmo os mais evoluídos, está livre da dúvida. Ele próprio dizia que a dúvida é uma ferramenta divina, uma maneira de o Criador nos fazer pensar, refletir e amadurecer. A dúvida, quando acolhida com serenidade, nos torna mais humildes. Ela dissolve o orgulho espiritual, aquele sentimento sutil de achar que já sabemos demais. E é justamente quando a alma se vê frágil, limitada e pequena que ela se abre verdadeiramente à presença de Deus. Há uma passagem que Chico costumava citar. A fé é como uma lâmpada que às vezes parece apagar-se, mas nunca deixa de ter um pequeno brilho. Mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma centelha viva dentro do coração. E é essa centelha que guia a alma através das incertezas. O problema é que, muitas vezes, o idoso se concentra tanto na escuridão que esquece de olhar para a pequena luz que ainda brilha. Chico lembrava que, mesmo que a fé se torne discreta, ela continua sendo a ponte entre o espírito e o Criador. Com o avanço da idade, o ser humano começa a perder não apenas as forças do corpo, mas também as referências do mundo. Amigos partem, o ritmo da vida desacelera e o silêncio se torna mais constante. Esse silêncio, que para muitos é pesado, para Chico era sagrado. Ele dizia que Deus fala mais claramente quando o mundo se cala. O problema é que poucos suportam esse silêncio. Acostumados com o barulho das ocupações e das distrações, muitos temem o vazio. Mas, segundo Chico, o vazio da velhice é o espaço onde Deus mais atua. É no aparente nada que a alma reencontra o essencial. Ele também falava que a solidão do idoso não é abandono, mas preparação. É como se o espírito estivesse sendo lentamente desprendido das amarras da terra, aprendendo a se desapegar das pessoas, das posses, das ideias e até de si mesmo. Cada despedida, cada perda, cada esquecimento é uma forma suave de libertação. Chico dizia que o amor de Deus é tão compassivo que até a velhice foi criada como um processo de retorno, onde o corpo vai se enfraquecendo, mas o espírito se fortalece. É um período de recolhimento, onde a alma se volta para dentro e começa a ouvir de forma mais nítida a voz da consciência. Muitos perguntavam a Chico se ele tinha medo da morte. E ele respondia com uma serenidade desarmante: "Não tenho medo da morte, mas ainda tenho medo de não ter aprendido tudo o que deveria." Essa resposta revela a essência da incerteza espiritual que acompanha mesmo os mais evoluídos. Não é o medo de deixar o corpo, mas o receio de não ter cumprido o propósito, de não ter amado o suficiente, de não ter perdoado o bastante. Ele dizia que esse tipo de dúvida é saudável, porque mantém o espírito vigilante, desperto e disposto a crescer até o último instante. Para Chico, a verdadeira velhice não é do corpo, mas do coração que se fecha. E ele alertava: quem se fecha para o aprendizado envelhece o espírito. Quem se mantém aberto renasce todos os dias. As incertezas espirituais são, portanto, lembretes de que a alma ainda está viva. O idoso que se questiona, que busca, que se emociona diante do mistério da vida, está espiritualmente desperto. Já aquele que acredita que já sabe tudo, corre o risco de adormecer na ilusão. Em muitas de suas cartas e conversas, Chico dizia que a fé verdadeira amadurece com a dor. Que cada perda, cada enfermidade, cada lembrança difícil é uma oportunidade de purificação. E que a incerteza, longe de ser um castigo, é uma ferramenta de lapidação. É o modo pelo qual Deus molda a alma para que ela se aproxime mais da luz. Ele comparava a vida a um rio. Quanto mais o rio se aproxima do oceano, mais calmo ele se torna. Assim também é com o espírito. À medida que se aproxima do retorno à pátria espiritual,
O que antes parecia turbulento começa a se aquietar. Mas essa serenidade não surge de repente. Ela é o resultado de um processo. O espírito precisa atravessar suas dúvidas, enfrentar seus medos, aceitar suas limitações. Chico dizia que, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar, a alma também precisa passar pelas incertezas para alcançar a clareza. O fogo das dúvidas queima as ilusões e revela o que é verdadeiro. E é por isso que, na velhice, quando a alma já não tem tantas distrações, esse fogo se torna mais visível. Há um momento em que o idoso percebe que nada do que acumulou realmente importa. Nem títulos, nem posses, nem reconhecimentos. O que permanece é o que foi sentido com o coração. Chico dizia que quando essa consciência desperta, o espírito começa a viver o verdadeiro desapego. Ele entende que a vida material foi apenas uma escola e que o diploma mais valioso é a paz interior. Essa paz não vem das certezas, mas da aceitação de que o mistério da existência é maior do que qualquer entendimento humano. Ele gostava de repetir uma frase simples, mas poderosa. Deus não quer que entendamos tudo, quer apenas que amemos. E é nesse amor que as incertezas se dissolvem, porque no fundo, o que nos inquieta não é a falta de respostas, mas a falta de confiança no amor divino. Quando a alma se entrega a esse amor, as dúvidas se tornam suaves, as dores se transformam em lições, e até o medo da morte se converte em expectativa serena. Chico lembrava que a velhice é o último capítulo de uma grande obra, e que muitas vezes o autor, o próprio espírito, só entende o sentido de tudo quando chega às últimas páginas. As incertezas são como as vírgulas de um texto divino, pausas necessárias para que a alma respire, reflita e compreenda. O idoso que se permite viver essas pausas com fé e humildade não está perdendo o rumo, está apenas se alinhando ao ritmo de Deus. Ele dizia que cada etapa da vida tem uma função espiritual. A infância ensina a confiar, a juventude ensina a agir, a maturidade ensina a compreender e a velhice ensina a aceitar. E a aceitação é a forma mais elevada de sabedoria. Não é resignação passiva, mas uma entrega consciente à vontade divina. Quando o idoso chega a esse estado, ele já não precisa de certezas. A alma, então, descansa na confiança. Chico Xavier costumava dizer que o maior desafio da alma na velhice não é a morte, mas o desapego de si mesma. Durante toda a vida, o ser humano se identifica com papéis: o de pai, de mãe, de profissional, de filho, de amigo. Mas chega um momento em que todos esses papéis começam a se desfazer e o espírito se vê nu diante de si mesmo. É nesse instante que surgem as perguntas mais profundas. Quem sou eu, se não posso mais fazer o que fazia? Quem sou eu, se aqueles que amei já partiram? Quem sou eu, se tudo o que construí começa a se apagar? Chico dizia que essas perguntas são o prenúncio de um renascimento espiritual. Quando o ser humano deixa de se definir pelo que tem e passa a se reconhecer pelo que é, começa a compreender o verdadeiro sentido da eternidade. Ele falava que a velhice é uma espécie de segunda infância da alma, uma fase em que o espírito volta a depender, não mais dos outros, mas da fé. O idoso, ao perder o controle sobre as circunstâncias, é convidado a confiar como uma criança que estende a mão sem saber onde pisa. E é nesse gesto de entrega que o espírito amadurece por completo. As incertezas espirituais, então, deixam de ser inimigas e se tornam companheiras. Elas não vêm mais como tormento, mas como lembrete de que a fé não é certeza absoluta, e sim confiança persistente. Chico dizia que o idoso que se desespera diante do desconhecido está apenas esquecendo de algo essencial. A vida não termina. A alma não conhece fim, apenas transições. O corpo pode enfraquecer, mas o espírito se renova.
A mente pode se confundir, mas a consciência permanece intacta. E mesmo quando a lembrança terrena começa a falhar, há uma memória mais profunda que nunca se apaga. A memória espiritual. Ela guarda os aprendizados, os amores e as intenções sinceras que o ser acumulou ao longo das existências. Essa lembrança invisível é o que dá sentido à trajetória humana. Chico explicava que o esquecimento do passado é uma bênção temporária, porque nos permite recomeçar. Mas, quando o corpo envelhece e o espírito se prepara para o retorno, fragmentos desse saber começam a emergir em forma de intuições, sensações e pressentimentos. Por isso, muitos idosos sentem uma saudade que não sabem de onde vem, uma melancolia que não encontra um motivo aparente. É a alma reconhecendo, ainda que de forma sutil, o chamado do lar espiritual. Segundo Chico, o medo do desconhecido é natural. Mesmo para aqueles que acreditam firmemente na vida após a morte, o momento da transição causa apreensão. O espírito sente o abalo do desapego, o estremecimento de deixar o mundo que conhece. Mas ele dizia que esse medo é semelhante ao susto da criança que nasce, um breve instante de desorientação antes de respirar um novo ar. Assim também é a morte, um nascimento em outra dimensão, e as incertezas que antecedem esse momento são o modo como a alma se prepara para a luz. Chico falava que ninguém parte antes da hora certa e ninguém fica sem motivo. Cada espírito tem um tempo sagrado, determinado pela sabedoria divina. Por isso, ele aconselhava os idosos a não se apressarem nem se desesperarem. A vida na Terra é como um livro que deve ser lido até a última linha, mesmo quando já sabemos o desfecho. Cada dia é uma oportunidade de corrigir uma emoção, de perdoar alguém, de fazer o bem em silêncio. Ele dizia que se a pessoa ainda respira, é porque há algo importante a ser aprendido ou compartilhado. As incertezas espirituais, então, deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam parte do propósito. Elas são o terreno onde germina a humildade. É no momento em que o idoso percebe que não tem todas as respostas que ele se abre para a verdadeira sabedoria. Chico dizia que a alma que aceita não saber está mais próxima de Deus do que aquela que acredita já saber tudo. Porque a humildade é a chave da evolução. E é através dela que o espírito se reconcilia com o próprio passado, com suas culpas e com seus erros. Muitos, ao envelhecer, sentem remorso por decisões que tomaram, por amores que perderam, por palavras que não disseram. Chico explicava que o arrependimento é um portal de cura, não de condenação. O importante é transformar o remorso em reparação. Às vezes, não é mais possível reparar com ações, mas é possível orar, vibrar o bem, mentalizar perdão. Ele dizia que nenhum sentimento sincero de arrependimento é desperdiçado. Deus recolhe até as lágrimas silenciosas e as transforma em sementes de paz para a próxima etapa da vida espiritual. Chico também falava sobre o medo da inutilidade. Muitos idosos sofrem ao acreditar que já não servem mais, que se tornaram um peso. Mas para ele, o valor da alma não está na produtividade, e sim na vibração que ela emana. Um idoso que ora com fé, que abençoa em silêncio, que sorri com ternura, é uma presença espiritual poderosa. Mesmo calado, ele ajuda o mundo. Mesmo doente, ele ensina resignação. Mesmo esquecido, ele inspira amor. A força do espírito não depende do vigor físico, e sim da luz que irradia do coração. Nos últimos anos de sua vida, Chico enfrentou doenças, dores e limitações severas. Mas quem o visitava dizia que ele transmitia uma paz inexplicável. Ele quase não falava de si. Suas palavras eram sempre de esperança, mesmo quando o corpo já estava exausto. Quando lhe perguntavam de onde vinha tanta serenidade, ele respondia: do costume de confiar.
e explicava que confiar não é esperar que tudo dê certo, mas aceitar que tudo tem um sentido. É essa compreensão que transforma o sofrimento em sabedoria. Ele via a velhice como uma bênção disfarçada, um tempo em que a alma tem a chance de revisar a própria história, de reconhecer as bênçãos que talvez tenha ignorado no passado e de preparar-se para a libertação com leveza. Dizia que a velhice é como o entardecer da vida, o momento em que o céu se enche de cores antes de anoitecer, e que por mais longa que seja a noite da transição, o amanhecer espiritual é inevitável. Chico acreditava que, ao morrer, o espírito desperto não encontra escuridão, mas reencontros. Ele dizia que os que amamos nunca nos abandonam, apenas mudam de plano. Muitos idosos, em seus últimos momentos, relatam ver pessoas queridas, sentir presenças luminosas ou ouvir vozes suaves chamando pelo nome. Para Chico, esses sinais são a confirmação de que a vida espiritual já se aproxima, como uma mãe que se inclina para acolher o filho cansado. E ele ensinava que não devemos temer esse chamado, porque ele vem sempre envolto em amor. Nas suas mensagens mediúnicas, Chico dizia que o espírito que parte em paz leva consigo apenas o que cultivou no coração. Nem as posses, nem as mágoas, nem as aparências importam. O que o acompanha é o amor que deu, a bondade que semeou e o perdão que ofereceu. É por isso que ele insistia. A melhor preparação para o outro lado é aprender a amar sem condições. Porque o amor é a única certeza que atravessa todos os mundos. Ele também nos lembrava de algo simples, mas profundo. A alma que confia não precisa entender, apenas sentir. E que a dúvida, quando atravessada com fé, se transforma em luz. Por isso, Chico dizia que mesmo os espíritos mais evoluídos continuam aprendendo, porque o universo de Deus é infinito, e cada etapa da vida é apenas uma lição dentro de uma escola maior. A velhice, então, é a sala final de um curso terreno, mas também o portal de entrada para uma nova jornada de conhecimento. Ao falar da morte, Chico sempre usava metáforas suaves. Ele dizia que partir é como trocar de roupa. Deixamos o corpo cansado e vestimos o corpo da luz. E que quando o espírito desperta no outro lado, não encontra juízes, mas amigos. Não encontra castigos, mas oportunidades de recomeçar. Porque, segundo ele, o amor de Deus não condena, educa. E toda alma, por mais perdida que tenha se sentido, tem sempre o direito de renascer em novas experiências. Por isso, Chico aconselhava: não tema o amanhã espiritual. O mesmo Deus que te sustentou na terra continuará te amparando no além. Essa é a mensagem que ele deixou para todos que enfrentam as incertezas da velhice. Que o medo é apenas uma sombra e que a luz da fé é suficiente para atravessá-lo. Que o silêncio não é abandono, mas convite à comunhão interior. E que o fim da vida física não é o encerramento da história, mas apenas a mudança de capítulo. A alma que aceita suas dúvidas e suas dores com humildade já está em sintonia com o divino. Porque para Chico, o verdadeiro espírito evoluído não é aquele que nunca se abala, mas o que mesmo abalado continua confiando. E é nessa confiança silenciosa que o idoso encontra sua paz. Não a paz da ausência de conflitos, mas a paz da aceitação. No final, Chico nos deixa uma certeza no meio das incertezas. Ninguém envelhece em vão. Cada ruga é uma oração que o tempo escreveu no rosto. Cada lembrança é um vestígio de amor que a vida quis preservar. E cada dúvida é uma semente de fé que o espírito ainda está cultivando. Porque a jornada espiritual não termina com a idade, ela apenas se aprofunda. E quando a alma enfim compreende isso, percebe que nunca esteve só. Deus sempre caminhou ao seu lado, mesmo quando ela duvidava disso.